Se você quer passar em medicina, mesmo estudando em casa, mas você está um pouco perdido com tantas informações, com tantas dicas aqui no YouTube, com tantas estratégias para você se preparar, e você não sabe como se preparar, como ter uma boa preparação para sair do zero e ser aprovado em medicina, então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você que quer ser aprovado em medicina, mesmo estudando em casa. Nessa aula completa, eu fiz um download mental dos conhecimentos do professor Guilherme Vargas, pois ele tem uma grande experiência em aprovações de medicina pelo Enem. Então, nesse vídeo, ele revela as principais estratégias para você sair do zero e conseguir ser aprovado em medicina. E eu gosto muito das estratégias dele, porque as estratégias que o professor Gui compartilhou nessa aula completa são estratégias baseadas na coluna vertebral da prova do Enem, que são as habilidades e competências. E se você quer receber conteúdos de extremo valor sobre performance mental, sobre neurociência, sobre a faculdade de medicina, se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos de extremo valor para ajudar você a ser aprovado em medicina. Porque eu quero que ano que vem você esteja dentro da faculdade de medicina e não dentro do cursinho. Então, professor Gui, a primeira coisa que eu queria falar aqui, eu queria agradecer, né? Significa o mundo para mim você reservar um tempo aí da tua segunda-feira à noite para vir aí compartilhar os teus conhecimentos, apoiar o nosso projeto, né? Que é vencer na vida honestamente por meio da medicina. Então, eu fico muito feliz de você ter disponibilizado esse tempo para vir aí compartilhar conhecimentos sobre o maior exame aí em contexto de vestibular, né? Que é o Enem. Eu te agradeço pelo convite, tá? Parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí, muito legal. Eu acompanho aí o seu trabalho, seus momentos de reflexão, yoga, né? Yoga, não sei, né? Seus momentos de relaxamento, todo o trabalho que você tem feito aí, parabéns. E, cara, conta comigo aí. Tô aí, galera que precisa. Precisando, tô à disposição sempre. Show, perfeito, incrível. Gui, para nós começar aqui, tem um estudo que saiu, um estudo científico que saiu agora, no final de abril, um estudo feito com universitários na China. E esse estudo, ele mostra para nós que 21% dos estudantes universitários que foram analisados nesse estudo desenvolveram depressão durante a pandemia. E 26% desenvolveram ansiedade. Muitas das pessoas que estão vendo aqui a nossa live, talvez elas também foram prejudicadas com a pandemia, com todo esse contexto, né, de saúde pública que a gente está vivendo aqui no Brasil. E talvez essas pessoas não estão conseguindo ter um bom rendimento nos estudos para preparação para o Enem, até mesmo por essa questão de incertezas. E eu queria que tu comentasse qual que é a recomendação, qual que é o conselho que tu dá para aquela pessoa que não conseguiu sair do zero ali nos estudos, está empacando, estuda, procrastina. Qual que é a recomendação que tu dá para ele? Cara, a primeira coisa, assim, é a pessoa entender que ela não é única, né? Isso é um problema que está afligindo aí todo mundo, então é uma realidade. Ninguém estava preparado psicologicamente para uma situação dessa, é isso que aconteceu. O que eu conversei até outro dia com uma galera e falo muito primeiro, quem quem tiver condição, ajuda de um profissional da área, né? Hoje a psicologia ela já está bem avançada em cima dessas situações e hoje você já tem especialistas aí em educação, né? Em fazer o aluno tirar o máximo de si, que é um pouco do trabalho que você faz também, né? Esse de o aluno está sempre se aperfeiçoando. Então, assim, a gente tem profissionais hoje para isso, mas o aluno não tem condição. Dizer que ele não tem como, ele precisa se virar. Cara, técnicas de respiração auxiliam muito. Música, tá? Música. E quando eu falo música, aí também eu vou ser bem sincero. Cara, não é ficar ouvindo música clássica, que às vezes o aluno ele não gosta de música clássica. Então, assim, às vezes eu fico escutando todo mundo falar, nossa, música clássica, música clássica, música clássica. Se eu vou ouvir um negócio que eu não gosto, cara, isso só vai me deixar mais irritado ainda. Então é ouvir o que você gosta, é tirar um tempo,
sei lá, você está lá no banho, lá você liga lá uma música alta, dança, canta, se diverte, se distrai. Tentar assistir alguma coisa que você goste. Sair um pouco dessas redes sociais malucas, que aí também entra uma parte muito pesada. Eu acompanho, né, tudo que está acontecendo, claro, até por uma questão de manter os alunos informados. Então eu tento filtrar muita coisa. Tem hora que faz mal para mim as coisas que eu leio. Né? Filtrar bem o que acompanhar. Então, eu sigo uma pessoa X. Agrega conhecimento para você seguir essa pessoa? Não agrega. É picuinha, é fofoca, isso está te causando mais mal do que bem? Cara, para de seguir. Sai fora. Porque isso é uma coisa assim, falando do Enem, eu estou imaginando assim, um aluno. Eu, como professor, né, eu acompanho aqui as pessoas se ofendendo, as pessoas se xingando o tempo todo, e aí você entra nessa vibe de ler o que o A está falando, o B está falando, o C está falando. Cara, quando você vê, não vai ter Enem, não vai ter nada, eu estou estudando à toa, o mundo vai acabar semana que vem. Cara, não faz sentido. Então, isso é importante também para o aluno. É filtrar muito bem o que ele está seguindo, se agrega conhecimento para ele, se está sendo útil ou não. Tá? Porque isso é um negócio que, cara, eu tenho visto assim, que os alunos, eles entram, só para galera que está acompanhando aí, viveu isso, né? A gente começou com a hashtag #AdiEnem. Foram 15 dias a galera envolvida com esse AdiEnem. 15 dias que o aluno não estudou. E aí, depois, veio a questão da data do Enem. Aí eu vi alunos botando textos enormes, né? Que é isso, que é aquilo, que, cara, vai ser uma votação, cara. Você está inscrito no Enem, você vai entrar lá e vai votar o melhor dia, não adianta ficar discutindo isso. Você não vai mudar a minha opinião e eu não vou mudar a sua. Então, mais uma semana perdendo tempo. Hoje o SISU, né? SISU que era para ser amanhã, que não vai ser mais, né? O MEC não sabe quando vai ser o SISU 2020.2. Já começaram os alunos que nem iriam participar do SISU no meio do ano, já começaram a entrar na treta. De que isso é um absurdo e pá. Mais uma semana perdida. A gente contou um mês, cara. Um mês perdido. Um mês de angústia, um mês de ansiedade, um mês que você começa a criar conjectura na sua cabeça. Então, sai disso. Tente criar uma rotina. Pode falar. Não, eu queria que tu comentasse também na questão de matérias, né? Essa pessoa, como tu comentaste, ela já perdeu muito tempo com coisas externas, coisas que não tá no controle dela. E isso é muito negativo. Então, o cronograma que ela montou lá em fevereiro, esse cronograma já virou uma bola de neve. O que ela deveria fazer para ela começar hoje a montar um bom cronograma, montar uma boa estratégia do que ela precisa estudar para lá no dia do Enem ela conseguir ter um bom desempenho, independente de qual data seja? Se a gente, vamos supor que o Enem seja em dezembro, na pior das hipóteses. Quer dizer que esse aluno já ganhou 30 dias de preparação. Então quer dizer que se ele perdeu 30 dias de preparação, ele ainda está no zero. Então ainda dá tempo. O que eu tenho sugerido para os meus alunos é: refaça um novo cronograma, pensando no Enem para dezembro. Então refaça. Se eu for começar a estudar hoje, de hoje até dezembro, então eu vou dividir o meu cronograma em 27 semanas, 24 semanas, até esse Enem. E durante esse tempo, eu vou revisando os assuntos que eu já tinha visto. Ou o aluno pode parar agora, tirar 15 dias para revisar tudo que ele perdeu e começar dali a 15 dias. Então, nas próximas 2 semanas, eu vou recuperar aquele conteúdo que eu já tinha visto e daqui a 2 semanas eu vou continuar de onde eu estava. Também é uma opção para esse aluno. Estudar por questão, a tua recomendação, ver mais teoria, mais exercício, qual que tu acha mais benéfico para esse estudante?
Sem teoria, o menino, quando ele pega a questão, ele não vai saber o que fazer. Isso aí é fato. Se eu não sei a teoria, eu vou dar um exemplo prático. Você vai resolver uma questão de eletrólise ígnea. Você nunca viu esse assunto. Não vai ser resolvendo a questão que você vai aprender. Que é o bom senso, né? Tem que ter o bom senso. É o bom senso. Você tem que ter um mínimo de conhecimento dessa matéria. Então você tem que assistir a teoria. Então aí, quando eu falo assistir a teoria, ou apostila, ou videoaula, ou qual que é a vantagem da videoaula? É que ela já está resumida. A videoaula, normalmente, ela já traz para você, em 20, 30 minutos, 2, 3 capítulos de um livro. Então é muito mais rápido, é mais dinâmico uma videoaula. Agora, se você assiste só videoaula, aí você vai para a questão. Lá na questão, você vai perceber que essa videoaula, ela faltou informação. Por que faltou informação? Porque cada vestibular tem o seu edital, tem o seu cronograma, tem os seus conteúdos. Aí é a hora de você adaptar. Vou dar um exemplo simples. O aluno assiste uma aula de ligação química. Ele assistiu a aula, ligação iônica, covalente, e falou lá no meio disso sobre inox, por causa da questão da eletronegatividade. Então o menino assistiu uma aula de ligação química. Ligação iônica, covalente, inox. Fechou. Ele vai fazer as questões. Só que quando ele vai fazer as questões, ele vai encontrar uma questão da UFPR que fala sobre carga formal. Carga formal é um assunto que está somente no edital da UFPR. Então, quem vai fazer esse vestibular vai até um assunto carga formal e estuda. Ele não vai encontrar uma aula no meio do bolo falando sobre carga formal. É um assunto muito específico. Então aí ele vai aprimorando. Então eu assisti uma aula, fui fazer as questões. Opa, essas questões aqui eu estou conseguindo fazer de boa. Show. Opa, pintou um negócio aqui que eu nunca vi. Então eu vou buscar isso aqui para complementar o que eu tinha estudado, a aula que eu tinha visto. E isso vai agregando conhecimento no aluno sempre. E é estratégico você fazer isso, né? Você ter essa percepção de, pô, se vai cair na federal e eu quero fazer o Enem, e o Enem é uma dinâmica diferente, e aí também já entra numa questão que eu queria conversar aqui contigo, que é esse contexto do Enem, que ele cobra habilidades e competências. Eu fiquei muito tempo ali nos meus anos estudando, eu estudava em casa, não fazia cursinho presencial, e eu ficava muito empacando. Eu não via uma evolução grande no meu desempenho nos estudos, e quando eu vi um vídeo seu falando de habilidades e competências, eu reservei um dia para entender o que é habilidade e competência, o que o Enem quer de mim, o que as questões esperam de mim, quais são as habilidades que eu tenho que ter para conseguir resolver aquelas questões. O meu desempenho ele evoluiu bastante, eu consegui a minha aprovação. Então eu queria que, dentro desse contexto de estratégia, de focar na questão, saber o vestibular que você quer, eu queria que tu pontuasse essa questão de habilidades e competência dentro da prova do Enem. Sim. Assim, para quem nunca ouviu falar, né? O Enem tem uma matriz de referência. Essa matriz ela é formada por 120 habilidades, sendo 30 habilidades por área do conhecimento. As 30 habilidades, elas são obrigatórias na prova. Tem que cair 30 habilidades em cada área de conhecimento. Então, isso é padrão. Então, o aluno, quando ele vai para o Enem, quando ele for para o Enem 2020/21, na prova de Ciências da Natureza, terão 30 habilidades. As 30 habilidades que estão na matriz. Então, o que a gente fala muito é, nós sabemos o que vai cair no Enem. Nós não sabemos como isso vai cair no Enem. Então, é importante, quando a gente fala para o aluno resolver as questões dos Enems anteriores, é importante porque ele vai estar treinando as habilidades. E assim, ele nem precisa aprofundar muito nesse assunto de habilidades, mas de uma forma simples, traduzindo essas habilidades. Vamos supor que o menino jogue vôlei todo dia. Então, ele gosta de jogar vôlei. Significa que ele vai fazer uma peneira para um time de vôlei. Essa é a ideia. Então ele é um jogador de vôlei e ele vai passar por uma peneira. Só que nessa peneira vai ser avaliada cada uma das habilidades desse aluno. Então lá eles vão avaliar o saque,
eles vão avaliar o bloqueio, eles vão avaliar a defesa, eles vão avaliar o corte. Isso é habilidade. Então, um aluno que vai para essa peneira de vôlei não é simplesmente jogar vôlei. Ele tem que treinar muito bem o saque, depois ele vai treinar o bloqueio, depois ele vai treinar a recepção, a manchete, o toque. O jogar o vôlei é a última coisa, é o final disso tudo. Aí sim ele virou um grande atleta. Então, a ideia do Enem é a mesma. Quando o aluno estuda, ele está lá batendo uma pelada de vôlei. Ele está estudando, ele está batendo pelada. Só que ele precisa, depois da pelada dele, ele começar a treinar cada habilidade. Então, agora eu vou treinar a habilidade 8, habilidade 7, habilidade 9. O que eu deixo muito claro para as pessoas é que normalmente são os professores que fazem esses links. É muito difícil para o aluno sentar com o conteúdo e com a habilidade e fazer essa conexão. Então, o que eu peço sempre para o aluno é, vai no anexo da matriz de referência. Então, a matriz tem um anexo lá no final. Vai no anexo, porque lá tem todos os assuntos, tá? Todos os assuntos que o Enem cobra. Todos os assuntos estão lá. Então, essa é a ideia. A partir daqueles assuntos, você começa a estudar o que o Enem vai cobrar dentro do assunto. E aí, depois, fazendo as questões anteriores, você vai entender o que são as habilidades. Então, você vai treinando isso. Então, a cada vez que você faz uma questão da habilidade 9, você está treinando a habilidade 9. Mas você não sabe que é a habilidade 9, mas você já está treinando ela. Então, como está falando, foi assim que o Neymar passou no Enem. A ideia basicamente é essa. A cada vez que você chuta no gol, né, você vai aprimorando a sua pontaria, o jeito de bater na bola, o jeito... Então, mesmo que ninguém precisa falar para você assim, ó, você está chutando no gol, hein? Não, você está lá chutando. E você vai aprimorando essa capacidade de bater na bola. É a mesma coisa com o Enem. E aí, professor, vê uma questão fantástica que eu acho muito legal da prova do Enem, que é contextualizar os conteúdos. Então, eu passei ao longo de toda a minha vida escolar, ensino médio, ensino fundamental, ensino primário, me questionando aonde que eu vou aplicar esse conhecimento que eu estou estudando, aonde que eu vou aplicar a química, aonde que eu vou aplicar a física. E vem a prova do Enem e diz, está aqui aonde que você pode aplicar. E aí tem uma ferramenta de estudo muito e aperfeiçoada na Finlândia, na Europa, que chama Self-Study, que é você construir o seu próprio estudo. Então, quando eu sentava para estudar, por exemplo, ali tu comentou, né, a química inorgânica ou a química orgânica, eu pensava, onde que eu coloco essa ligação química no meu dia a dia? Ligação saturada, ligação insaturada, né? Tem a margarina, tem o azeite. Aonde que eu aplico isso na minha vida? E aí, no meu caso, né, talvez muitas das pessoas que estão vendo aqui também vão se identificar, eu precisava trabalhar, não porque eu gostava, mas por sobrevivência, então eu tinha que trabalhar para poder pagar minhas contas. Então, o meu tempo de estudo era um tempo de estudo reduzido. Então, eu tinha que otimizar aquelas 4 horas que eu estudava por dia para mim contextualizar aquele conteúdo no meu dia a dia. E aí fica muito mais fácil, fica muito mais agradável você estudar dessa forma. Essa é a tendência da educação mundial, né? Eu brinco muito quando eu estou explicando um conteúdo que, se eu não sei para que aquilo serve, não faz sentido eu explicar aquilo para o aluno. Isso é algo muito simples. Isso é uma tendência mundial. As coisas têm que fazer sentido. Então, por exemplo, eu estou dando uma aula falando sobre sobre coeficiente de solubilidade. Agora eu estou morando aqui em Mato Grosso do Sul. Então, fui dar uma aula no 3º ano sobre coeficiente de solubilidade. Aí a quantidade de soluto que dissolve para aquela parte técnica toda, com aquele gráfico. E aí foi a hora que eu parei e falei, galera, churrasco. Por que você põe sal grosso na carne e a carne não fica salgada? Por que ela salga no limite dela? Porque a carne tem uma água, e aquela água ali, aquele sal que está ali, tem um coeficiente de solubilidade, não vai saturar mais. Então, uma carne com menos água, ela vai ficar com menos sal. Uma carne com mais água é uma carne que vai ficar bem temperada. Então, uma carne
mais dura, mais seca, você tem que fazer todo um tempero especial e tal, e tem que deixá-la mais tempo no fogo. Essa é a ideia. Então o aluno precisa entender aonde que aquilo ali é aplicado na vida dele, porque é o que o Enem vai fazer. O Enem vai cobrar dele exatamente isso. Isso são as habilidades. E aí fica muito mais agradável, fica muito mais prazeroso o estudante ele estudar com esse olhar, olhando as habilidades, olhando as competências que vão ser cobradas dele. E aí o pessoal usa ali, né, o Neymar, né? O Neymar passou no Enem porque ele cai muito, né? Então, penso que a metáfora seja dessa questão de você prever aquilo que vai cair mais no Enem, porque eu acho que é fantástico. E aí eu queria entrar num tópico bem interessante, que é, você acha válido aquele estudante ele estudar aquilo que mais é cobrado no Enem? Porque muitas vezes o cara não vai ter muito tempo para estudar. Ele trabalha e estuda. E aí ele vai ter que otimizar o tempo dele. Você acha válido a pessoa focar naquilo que mais aparece no Enem, respeitando as hierarquias das matérias? Por exemplo, não tem como eu estudar ali tabela, né, a tabela química sem ter uma noção de química inorgânica, ter uma noção de química básica, e respeitando essa hierarquia dos conteúdos, né? Respeitando essa questão dos conteúdos, tu acha válido ele estudar aquilo que mais cai, por exemplo, em química? Nesse momento, não. Eu acho que assim, o aluno ainda a gente tem tempo ainda para pegar o anexo, né, para pegar aquele anexo para ler. Então, um exemplo, metalurgia não é um assunto normalmente trabalhado. Os professores normalmente não trabalham a metalurgia. A questão da siderurgia, da obtenção do aço, também não é muito trabalhado. Normalmente os professores eles não param para falar sobre isso. É difícil os professores pararem para falar sobre o carvão, os estágios do carvão, turfa, lignito, antracito, hulha. Então, isso não é comum. Isso está na matriz do Enem. Esses assuntos estão na matriz. Então, o aluno não pode deixar isso de lado. Então, ele precisa estudar a matriz dentro do que está lá. E a matriz ela é bem simples até. Então, quando você vai estudar ligação química, geometria, polaridade, tem as moléculas específicas que você precisa conhecer. Quando você fala de polímero, né, tá lá escrito os polímeros que você tem que saber. Você tem que conhecer o poliestireno, o polietileno, o PVC, o teflon e o nylon. São esses polímeros que você tem que conhecer. Então, estudar o que está no anexo. Os assuntos que mais aparecem, esses assuntos que são recorrentes, é importante na revisão. São aqueles assuntos que não dá para você chegar no Enem sem ter visto e revisto. Agora, quando você pega como base o Enem PPL 2019, foi uma prova que fugiu totalmente o padrão. A prova de Química foi uma prova muito pautada em cálculo químico. Foi uma prova com muita conta, com muito cálculo. Então, se o aluno tivesse focado toda a preparação dele em cima dos assuntos recorrentes, ele ia sentar na prova e ia chorar. Ele não ia ter muita opção. Então, tem que estudar a matriz, cumprir o que está no anexo, estudar o que está no cronograma. Veja quantas semanas falta até a prova, distribua esse conteúdo dia a dia, física, matemática, química, dentro aí da necessidade de cada um. Vamos fazer uma revisão para o Enem? Está faltando um mês. Então, bora lá dar uma revisada nos assuntos que mais aparecem. É arriscado o aluno focar somente naqueles assuntos que são mais importantes. Perfeito. E agora a gente entra numa questão de cronograma. Como que essa pessoa ela vai montar o cronograma dela dentro dessas semanas que tem até o dia da prova? Aí a gente coloca dezembro como uma referência aqui para os estudantes, mas pode ser que seja em janeiro, né? A gente não sabe ainda, mas vamos colocar como dezembro. Então a gente vai ter aí um número legal de semanas, dá para passar em medicina, dá para fazer uma boa preparação até dezembro, dá para sim ver bastante conteúdo. O que ele deveria focar assim, quando ele for sentar e vou montar meu cronograma, vou montar minha semana de estudo, física, química, matemática, o que ele deve levar em consideração com os teus anos de experiência, viu várias aprovações, várias reprovações, o que tu recomenda aí para o pessoal que está assistindo aqui a live? Antes de qualquer coisa, queria mandar um abraço para o Davi Ambrósio, tá? Comentou aí agora. Davi foi um aluno presencial, né, meu. Depois de um tempo aí a gente ficou no online, hoje está fazendo medicina também. Parabéns, Davi. Moleque batalhador também, guerreiro, assim como você.
Moleque também com uma história muito bonita, cara, muito bonita, uma história, assim, de persistência, tá? É um moleque massa pra você trocar uma ideia depois. O moleque tem uma história de persistência, o moleque não desistiu, enquanto todo mundo já tinha desistido, ele estava lá e buscando, e está fazendo medicina. Pô, fico muito feliz por ele, cara. Mas, bem, o que a gente sugere aí, né? Primeiro, o aluno pergunta muito, quanto tempo de estudo? Cara, não existe. Ninguém, é o seu. Como você mesmo disse, você estudava 4 horas por dia, né? A gente tem casos de alunos que depois da escola estudam 5. A gente tem casos de alunos que estudam 12. E aí que vem a grande sacada. Não é quantidade, é qualidade. É o que você mesmo falou. É estudar para a prova que eu vou fazer. Não é que às vezes o aluno ele estuda para absorver conhecimento. Ele decora os pés de página dos livros, ele sabe aquelas datas, aqueles nomes, aquilo tudo, só que isso não cai na prova. Então a gente precisa também direcionar. Dentro desse cronograma semanal, hoje tem até aplicativos, né, que fazem horário de estudo, né? Hoje você pega lá os aplicativos que eles montam os horários. Mas assim, tentar sempre intercalar, né? Humanas e exatas, que às vezes o aluno pega, eu vou sentar para estudar 4 horas de matemática. Cara, com 1 hora você já não está mais fazendo um ó com copo, né, cara? Você já está mais perdido que tudo. Então, tentar intercalar sempre uma matéria de exatas com uma matéria de humanas. O tradicional, não ficar mais de 1 hora estudando uma mesma coisa. O que eu sugiro para o aluno? As áreas de cálculo, matemática, física, a parte de química, de cálculo químico. Cara, começou a fazer a questão, você não sabe fazer, não sabe, não tenta. Não perca seu tempo tentando. Vai buscar a resolução dessa questão para você entender como ela foi feita, para você poder fazer uma próxima. Porque às vezes o aluno fica com a caneta na cabeça, na boca, olhando para o exercício. Cara, não vai resolver sozinho. Você não sabe, você está no processo de preparação. Se você está no processo de preparação, isso faz parte da preparação, aprender. Então, não perder tempo, ser objetivo, ser direto. Sei, fiz. Não sei, não fiz. Fiz e errei. Opa, parei. Por que eu errei? O que aconteceu? Dei mole aqui, ó. Tem que ficar ligado numa próxima questão. E seguir. Eu tenho no meu site, no blog do quimicainfoco.com.br, eu tenho um cronograma de química de 40 semanas. Com a matriz do Enem, dividida. Mineral e orgânica junto. O aluno que for lá e fizer o download desse material, ele pode pegar, são 40 semanas, então eu vou fazer 2 semanas em uma. Ele vai estudar todo o conteúdo de química. Tirando aí 3 horas por semana. Ele vai estudar toda a química. Assistindo as videoaulas do próprio canal do YouTube, buscando outras videoaulas de outros professores. O importante é o aluno focar, buscar isso. E isso até que o Davi acabou de falar. Focar nas matérias que você tem mais dificuldade. Isso também é uma coisa... Eu tenho uma aluna aqui que ela fala assim, professor, eu odeio química. Quando eu cheguei aqui, essa informação foi a primeira coisa que ela me falou quando eu encontrei com ela. Eu odeio química. Eu falei com ela, você vai amar química. Ela, não, eu odeio. Você vai amar, deixa comigo. E aí eu comecei a dar aula e dentro dessa linha. A minha aula toda é contextualizada. Eu trabalho sempre com contextualização. Não adianta, você não vai ter nenhuma aula minha que isso é isso porque Deus quis. Não. Se eu for te dar uma aula de distribuição eletrônica, pensando no vestibular tradicional, eu vou te explicar desde o modelo de Summerfield, o modelo atômico atual, e vou seguir o caminho até você entender o diagrama de Linus Pauling. Você tem que entender o diagrama. Decorar também não vai funcionar para nada. Aí esses dias eu recebi uma mensagem dela, dizendo que eu ganhei a aposta. Hoje química é a matéria que ela mais gosta. Aí depois ela mandou uma mensagem para o professor de física, onde o professor de física mandou para mim, que diz ela que agora física é a segunda matéria que ela mais gosta. Então, é focar no que você tem dificuldade. Por quê? Eu adoro história. Então você não precisa dedicar à história. Você gosta? Então, com meia hora você vai voar dentro de história. Odeio física. Então você vai ter que estudar muita física. Muita física.
Até Perfeito. o Gemerson Silva está falando, isso aconteceu comigo. E para o pessoal que quer medicina tem que ter uma boa base de química, tem que ter uma boa base de biologia, porque senão vocês vão sofrer muito ao longo da faculdade não tendo essa base. E, Cara, mas professor, até dentro disso, rapidinho, eu até brinco muito com os alunos. Cara, vamos pensar em passar. Vamos pensar em passar. Depois que você passar para medicina, você vai falar assim: caraca, minha base de química é uma, né? É uma caca. Velho, você tem tempo. Você vai ter tempo de recuperar isso aí, de buscar, até porque a empolgação é outra. Você está começando sim, um curso de medicina, o gás é outro, a energia é outra. Então eu falo assim, cara, vamos focar em passar. Vamos mirar em passar. Depois a gente pensa lá na frente, vamos dizer assim. Porque isso acontece com muitos alunos. Hoje eu tenho muito aluno que se aprofunda demais em biologia porque vai ser importante para o curso dele. Só que não é hora de aprofundar nesse assunto. Na faculdade você vai aprofundar. Então, vamos estudar para passar no Enem. Vamos estudar para passar na prova. Passou? depois, Beleza. Vamos ver perfeito. quais são as minhas deficiências? Agora eu vou ter que correr atrás disso aí. Mas eu já estou na faculdade. Então agora eu vou aprofundar. Mas durante a preparação para a prova, cara, não aprofunde. É perder tempo. Perfeito. E, professor, e aquela pessoa que vai assinar um cursinho online, que vai fazer, né, um investimento num cursinho online, qual que é as recomendações, os conselhos que você dá para o cursinho online não limitar ela? Porque na minha época, eu resolvi que eu ia assinar tudo que era cursinho online. Aí eu fui lá, fiz o investimento, comprei vários cursinhos online. E aí chegou num tempo que eu não conseguia fazer o cursinho online, ele acabava me atrapalhando do que em vez de me ajudar. Porque eu queria ver todas as videoaulas, eu queria fazer tudo, e quando eu vi, virou uma bola de neve, e aí eu não conseguia seguir a semana do cursinho online e tudo mais. E tu é professor, tu tem cursinho online. Então, em cima da tua experiência, qual que é a recomendação que tu dá para aquela pessoa que vai seguir o cursinho online, para ela ter mais disciplina e não querer abraçar tudo e ter essa humildade de ir com calma, ver os conteúdos com tranquilidade, ver os conteúdos básicos, não pular já para o conteúdo mais específico, para o cálculo químico, ver os conceitos primeiro de estequiometria, depois você vai para o cálculo, né? Eu acho que isso é uma questão bem interessante de nós debatermos aqui. Sim, a primeira coisa, cara, que eu falo muito assim, cursinho online, o aluno tem que ter uma disciplina absurda e ele já tem que ter uma bagagem mínima, dependendo do cursinho que ele vai entrar, né? Porque muitos professores entendem que isso ali você já tem e segue o barco. E, cara, eu não vou nem dizer que é humildade, eu vou dizer que é estratégia, é soberba mesmo. Essa aula eu não vou assistir. Por quê? Porque ela não é importante para mim. Então você tem que saber isso. Porque às vezes a gente ainda está muito pautado numa educação que é uma educação extremamente conteudista. Extremamente conteudista. Outro dia, eu estava conversando com um aluno aqui, num grupo do WhatsApp, o aluno falou para mim assim, professor, sua plataforma é incompleta. Eu falei, por quê? Porque não tem... ele falou sobre sais, hidroxissais, hidrogenossais. Você não aborda esse assunto. Aí eu falei para ele, você vai fazer qual prova? Ah, eu vou fazer o Enem. Eu falei, ó, no Enem, se cair alguma coisa sobre esse assunto, vai ser o bicarbonato de sódio. E que eu já falei numa aula como que ele é formado, como que ele reage, por que ele é ácido, como é que ele destrói os corais, como é que atua a questão do carbonato. Então, eu não preciso de ter essa aula. Essa aula é inútil. Se eu gravar essa aula para você, eu vou estar atrapalhando o meu aluno que está se preparando para a prova. Vai na matriz do Enem e procura esse assunto. Então, o aluno ele tem que ter isso. Ele tem que entender que o sistema de avaliação mudou. Por que eu vejo muito aluno ainda pedindo a volta do vestibular tradicional? Porque ele foi educado naquele modelo de vestibular.
O professor dele prepara ele para uma prova que não existe mais. Então, às vezes eu vejo professores aqui, eu trabalho em colégio presencial, às vezes eu vejo professor falar assim, não, porque quando eu passei no vestibular, velho, você fez vestibular em 95, cara. Esse sistema acabou, ele não existe mais. Tudo mudou. Então, a gente tem hoje muitos cursinhos, muitos colégios, ainda no modelo tradicional de ensino. E esse modelo ainda está muito enraizado na cultura do aluno brasileiro. E o aluno brasileiro, ele não entende ainda com muita... É difícil para ele entender que mudou. Que o ensino não é mais esse. Então, ele fica pedindo a volta de um vestibular que, cara, desculpa, acabou. Um aluno outro dia mandou uma mensagem para mim, que ele estava em dúvida em uma questão do ITA. Cara, o menino vai fazer Enem. Eu falei, mas que questão é essa? Ah, não, porque o meu professor botou de desafio. Eu falei, cara, pede para ele resolver essa questão. Para que isso? Para que você vai resolver um trem desse? Se você fosse prestar o vestibular do ITA, tudo bem. Você não vai fazer esse vestibular. Então, você não precisa desse conhecimento. É inútil. Você está perdendo um tempo absurdo, onde você podia estar estudando alguma coisa que realmente é importante para a prova. Você podia estar fazendo uma redação, que vale 1000 no Enem, em vez de você estar aí tentando resolver desafio. Cara, é um momento bem complicado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui bem interessante que ela fala ali. E para quem teve muita dificuldade no ensino médio, escola de ensino, quer dizer, uma escola precária, né? Como estudar do zero? Começa a estudar do zero ou só foca para passar? Comece a estudar do zero, focando em só passar. Aprender o que é importante. Pronto. Exemplo. Vou te dar um exemplo simples. Está lá na matriz do Enem. Quando você fala de moléculas, né, ligação covalente, propriedades e características. H2, N2, Cl2, NH3, CH4 e H2O. São essas moléculas. Então você tem que saber que a água tem geometria angular e é polar. Você tem que saber que a amônia tem geometria piramidal e é polar. Você tem que saber que o H2, que o Cl2, que o N2 são lineares e apolares. Entender um pouquinho da questão da amina, porque é derivada da amônia. Ponto. Você não tem que saber mais nada. É isso que você tem que estudar. Ah, mas eu não sei nada disso. Então, bora começar do início, você entender o que é a ligação covalente. Agora, na hora que eu estiver estudando geometria molecular, o meu professor vai me dar geometria. Bipirâmide trigonal, octaédrica, isso não vai cair na prova. Então eu não preciso disso. Eu tenho que focar no que cai. Eu tenho que entender que o metano é tetraédrico. Opa, ótimo. É uma molécula apolar. Beleza. Como eu falo até num vídeo no YouTube. É simples saber que ela é apolar. Se você peida na piscina, sai uma bolinha e estoura lá em cima. O peido não se dissolve. Por quê? Porque a água é polar e o metano é o peido e é polar. Pronto, acabou. Fechou. Se você tem essa visão, você chega na prova do Enem muito mais preparado para ela. Sem sombra de dúvida. Então, eu não sei nada. Vamos começar do básico, focando no que cai na prova. Não preocupado em aprofundar. Para quem, de repente, está assistindo a live, eu falo isso demais. É quase que um bordão já está virando. Você, Léo, quando você passou no vestibular de medicina, eu tenho certeza que vários dos seus amigos acreditavam que um outro passaria, mas que você não passaria. Isso é normal. Todo mundo se surpreende com as aprovações. Nossa, mas como fulano não passou? Nossa, e fulano passou? Porque o fulano que não passou, ele sabe muito, mas ele não se preparou para passar na prova. O outro fulano que nem sabe tanto, ele se preparou para passar na prova. Essa é a diferença. Então, assim, se todo mundo que está assistindo essa live vai pensar agora, pode na hora. Cara, pense em alguém que você tinha certeza que passaria. Vai vir na sua cabeça. Alguém que você tinha certeza que não passou. E você também tem uma pessoa que, quando você ficou sabendo que passou em medicina, você fez assim, hã? Ah, mas como assim? Mas a pessoa não... Por quê? Porque ela foi preparada para passar na prova.
ela estudou para passar. Ela não... É até um pouco, como professor, dizer isso. Mas ela estudou para passar, ela não estudou para aprender. Uhum. Que dentro da linha acho que dá para entender que são coisas diferentes. Né? Estudar para passar e estudar para aprender. São coisas diferentes. Hoje, você fazendo medicina, você estuda para aprender. Antigamente, você estudava para passar. O seu objetivo era passar na prova. Então, você buscava estratégias, caminhos. E assim, Gui, isso corrobora muito, né? Tem exemplos clássicos, por exemplo, né? Quando eu passei em medicina, teve vários colegas meus do ensino médio, como eu era um dos piores alunos da turma, eu sempre frequentava a sala de recuperação, eles ficaram muito espantados. Pô, como é que tu conseguiu passar? E eu que estudava, que tirava boas notas em matemática, em química, em português, não consegui passar. Mesmo fazendo cursinho, e eu não fazia cursinho, eu estudava em casa, não gastava dinheiro. Né? Porque você entendeu qual era a prova que você estava indo fazer. Foi isso. Você se preparou para aquela prova. Você não se E para mim, assim, ó, Gui, o diferencial, assim, para mim, eu gosto de falar isso, eu acho super válido, foi quando eu vi um vídeo seu falando sobre habilidades e competências. Foi ali o que eu tava estudando, mas eu não saía, eu empacava, sempre empacando ali. E aí, quando eu vi aquele vídeo, me abriu a mente, eu comecei a estudar com mais contexto, estudar com entendendo o que a prova quer de mim. Sim. Saber que a questão, ela não foi feita por um robô, a questão ela foi feita por um professor que vai colocar distratores para você errar, vai botar pegadinhas, vai ter as alternativas, vai ter o texto, vai ter o comando da questão. Então, assim, isso para mim foi um divisor de águas na minha preparação do ponto de vista estratégico para mim conseguir a aprovação. Quando eu vi aquele teu vídeo lá no YouTube, o pessoal pode procurar depois, sim, sobre habilidades e competências. Até um comentário aqui que eu achei interessante, e eu gosto de falar bastante sobre isso, sobre a questão do psicológico, né? Que tem alunos que se preparam muito bem. Eu como professor, né, eu discordo um pouco disso. Às vezes, o aluno acha que está se preparando muito bem. Eu tenho visto, e tenho ouvido, e tenho conversado, cara, professores que conhecem a matriz do Enem, que dominam a matriz do Enem, e que preparam alunos para o Enem, são raros. São raros. Cara, eu vejo, eu acompanho, e é difícil encontrar um professor que fale da matriz, que explique por habilidade, que trabalhe as competências. Isso é difícil. Então, assim, às vezes, o aluno, ele acredita que ele está sendo bem orientado, o professor acha que está o orientando bem, mas não está. Aí é algo que eu tenho aqui um curso paralelo, né, um curso de química só, e, cara, eu trabalho com alunos, chegaram para mim com 4 anos de cursinho, com 3 anos de cursinho. E o que eu fiz com esses alunos? Eu mostrei para eles o que é a prova do Enem. Então eles perceberam que 3 anos de preparação foi legal? Foi, claro, eles absorveram muito conteúdo, eles tinham muito conhecimento, mas eles não estavam preparados para a prova do Enem. Eles não estavam. Eu tinha aluno aqui que estava demorando 4 minutos e meio para fazer uma questão. Porque eu monitoro por aplicativo o tempo de resolução de questão. E aí eu cheguei para ele e falei, filho, você acertou, parabéns, mas no Enem você vai chutar metade da prova, porque não vai dar tempo de terminar. Então, às vezes são detalhes, cara. São detalhes do aluno, e é claro que isso vai interferir no psicológico. Eu recebi um depoimento aqui, eu até postei num grupo esses dias, de uma aluna, que ela falou, Guilherme, eu estava desanimado, eu estava há 4 anos no cursinho, e, cara, eu já não tinha mais vontade de estudar química, porque era a mesma coisa todo ano. A mesma coisa. Quando eu mostrei para ela que ela tinha um conteúdo, o que a gente precisava fazer era direcionar a preparação para a prova que ela queria, cara, a menina hoje está estudando, mas estudando assim, e ela está rendendo, e ela está produzindo, e ela está... Por quê?
Porque ela viu que é diferente. É diferente essa estrutura. Então, eu conheço alunos que estudam muito e que chega na hora e dá branco. Por que dá branco? Cara, confiança. O aluno já perdeu a confiança nele. Ele já não acredita mais nele. Porque imagina a situação. Você, igual no seu caso, usando você como exemplo. 3 anos, 4 anos preparando? Quanto de medicina? Deu 2 anos e meio. Estudando 2 anos e meio se preparando. Você estudando imagina, 4 horas por dia. No primeiro ano, que você estudou muito, para poder chegar lá e mandar. Cara, você chega e não dá certo. No segundo ano, você chega e não dá certo. Cara, de onde você vai tirar a motivação? Por quê? Você está fazendo sempre o mesmo, cara. Se você está fazendo sempre o mesmo, o que você espera lá no final? O mesmo resultado. Cara, então você já sabe que no final vai dar errado outra vez. Isso é muito simples de entender. Se o aluno não entender por que não deu certo, cara, ele não vai melhorar o psicológico dele nunca. O menino senta para você e fala assim, professor, eu tô há 3 anos fazendo pré, chego lá, faço um errado. Tá, aí no outro ano, você faz a mesma coisa, mesmo resultado. No outro ano, a mesma coisa, o mesmo resultado. Cara, não vai mudar o resultado se você não fizer diferente. Então, quando você mostra para o aluno aonde é que ele está errando, por que ele está errando, aí ele começa a entender por que não deu certo lá atrás. Aí ele começa a ver uma possibilidade de melhora. Isso melhora o psicológico do aluno. E, cara, você ter um aluno motivado estudando, é muito mais fácil, cara. Você fala para ele, ó, assiste essa videoaula aí. Cara, com 10 minutos ele assistiu uma aula de 1h30, ele botou na velocidade 3. Isso é fato. Então, eu vejo, assim, que os cursinhos hoje, né, eles não personalizam. É o bloco. Aí, o que eu faço? Um exemplo prático. Eu tenho muitas aprovações em medicina. Muitas aprovações. Eu posto no meu Instagram de alunos online. Então, eu tenho uma história de aprovação grande. Tá, mas como é que eu consigo fazer esses meninos passarem medicina? Cara, eu sou um exemplo personalização. claro, né? Personalização de estudo. Cara, qual é a sua dificuldade, cara? Vamos focar na sua dificuldade. Agora, você imagina, eu ponho 400 alunos numa sala. Eu encho uma sala. Aí você tá lá sentado. Beleza. Daqueles 400, passam 4. Um índice de aprovação baixíssimo. 4. Na sua cabeça, o que você entende? Você entende que você é um merda, cara. Por quê? Porque 4 passaram. Só que esses 4 que passaram não foi mérito do colégio. Foi mérito próprio deles. Mérito do colégio é se, como 2017, eu trabalhava numa escola ainda no Espírito Santo, a gente tinha uma turma de 80 alunos, a gente aprovou 28 em medicina. Então é diferente, isso é estratégia de preparação. Ó, vamos fazer uma turma aqui, esses moleques vão seguir a nossa cartilha e vamos que vamos. Cara, eu tinha um aluno, que até ele mandou outro dia para mim um depoimento muito legal. Cara, o cara, ele fez comunicação social, ele era fotógrafo, velho. Um dia ele sentou comigo, falou assim, professor, eu quero fazer medicina. O que eu faço? Falei, faz o que eu te falar. Você topa? Você topa arriscar? Ele falou, topa. Falei, então vamos lá. Ele, eu não vou passar mesmo. Eu falei, então vamos. Cara, no final do ano o cara estava em medicina. Então, isso é estratégia, passar em bloco. Agora, se uma sala de 400 alunos passa 4, os méritos são dos 4, cara. Não é do colégio. O mérito não é o esforço, no seu caso, o esforço foi seu, velho. Foi seu, não foi da sua escola. Às vezes, é claro que você assinou plataformas que te ajudaram, né? Você assistiu meus vídeos que te ajudou, mas o mérito é seu. Você buscou no meio de um monte de aluno que fez a mesma coisa que você e não conseguiu. Perfeito. E, professor, para nós finalizar aqui, tá um bate-papo incrível, né? Dá para nós ficar até amanhã aqui falando sobre Enem, mas para nós pontuar aqui uma última dica aí para o pessoal que está acompanhando nós aí, agradeço a todo mundo que ficou desde o começo da live. Estratégia
de prova. Então a gente está desde o início falando de estratégia no domingo lá do Enem. Se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, para nós aqui não interessa, como tu comentou, pontuou muito bem no início. Mas o que esse cara tem que fazer quando ele pegar a prova? Quais são as recomendações? Aí tu tem anos, tem bastante aprovações aí contigo. O que ele deve fazer nos domingos do Enem? Primeira coisa, chegar cedo, ser o primeiro a entrar na sala e escolher o melhor lugar da sala. Isso aí, cara, o aluno às vezes não se. Eu falo isso todo ano para os meus alunos. Você vai ser o primeiro a entrar. Se a sala tem ar-condicionado, está gelado, então você não vai sentar na reta do ar. Se você vai para uma sala que não tem ar-condicionado, que tem só um ventilador e está calor, você vai sentar embaixo do ventilador. Se a escola bate sol da tarde na sala, você não vai ficar perto da janela. Estuda a estratégia de prova. Procura ficar sempre nas últimas carteiras. Por quê? Deu 2 horas de prova, os alunos começam a sair e começam a andar pelo corredor e conversar com o fiscal. E se você estiver na frente, vai te atrapalhar. Se você estiver perto da porta, vai te atrapalhar. E o aluno não se atenta a isso. Isso é estratégia de prova. O que você vai levar para comer? Cuidado para você não beber muita água, dá vontade de você fazer xixi, você tem que sair mais vezes para ir no banheiro. Isso é estratégia de prova. Você sabe por qual prova você vai começar? Você tem que saber qual é a prova que você vai começar. Você vai começar por ciências humanas? Você vai fazer a redação primeiro? Você vai só fazer o rascunho da redação e deixar para passar ela a limpo mais no meio da prova? Isso tudo tem que ser pensado. A roupa que você vai, sacou? Que roupa que você vai? Você vai de cinto pro Enem? Você vai ficar sentado e o cinto vai te incomodar? Eu brinco com as meninas. Calcinha, sutiã que te aperta. Você tem que ir for mais confortável para você, porque você está indo para uma prova que é muito tempo. Você vai de meia, você vai sem meia. Como é que você vai para a prova? Isso tudo você tem que se preocupar no dia da prova. Tudo. Isso é estratégia de prova. Que a galera às vezes acha que a estratégia é só que prova que eu vou começar, né? Ou que prova que eu vou terminar, ou o que seja. Mas isso tudo tem que ser pensado antes. E eu acho também válido, tipo, tu ir no local que tu vai fazer a prova um dia antes, para você saber aonde, qual que é o prédio. Eu sempre fiz, todos os anos que eu fiz o Enem, eu sempre ia antes, analisava o local, via a sala, né? Tu comentou da questão da janela, né? Eu, por exemplo, era a janela aberta, e aí eu nunca ficava próximo da janela, porque quando as pessoas saíam da prova, e o cara que sai rápido, ele só foi para fazer a prova por fazer. O cara que quer medicina, ele vai sair, vai ser um dos últimos a sair. E eu sempre fui os últimos, sempre assinei ata. Então eu ficava longe da janela e longe da porta. Ficava meio que ali no centro da sala, não muito na frente, porque o fiscal sempre falava e pegava a prova, e sempre no fundão lá para não ficar próximo da porta e da janela. Eu acho isso super válido. Sim. Tem que pensar em todos os detalhes, cara. Todos os detalhes têm que serem levados em consideração. Tudo é estratégia de prova. Saca? É tudo estratégia de prova. E assim, o que a gente faz? Cara, baseado nos alunos que obtêm sucesso. O que os alunos que obtêm sucesso fizeram? Pegar isso, trazer para a nossa realidade e preparar alunos dentro dessa linha. E está funcionando? Está funcionando. E a gente vai manter assim? Cara, o Enem é feito em cima de uma matriz. Por mais que a galera não goste, não queira, não concorde, a regra do jogo é essa. Então, até que a regra do jogo mude, a gente não tem o que fazer. É assim que a gente faz para poder alcançar a vitória. Não tem outro jeito. E, professor, gratidão aí por tu ter ficado com nós aí esse tempo, conversando. Já deu quase 1 hora aí de conversa, de bate-papo. Significa muito para mim poder aí conversar tu com toda essa tua experiência em Enem. É incrível poder compartilhar esse conhecimento para ajudar as pessoas. E para nós finalizar aqui a live, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para aquela pessoa que estuda, trabalha, está desmotivada, está com ansiedade, não está conseguindo ter um bom desempenho nos estudos. Qual que é a mensagem que tu deixa aí para essa pessoa? Cara, na minha aba comunidade do YouTube, eu postei antes de ontem, eu postei uma carta que uma aluna que hoje está fazendo medicina, ela mandou. E assim, leia.
que eu falo, tá muito claro. Aquela carta não é para mim. Aquela carta é para você, que as pessoas não acreditam, que dizem o tempo todo que você não pode, que você não é capaz. A carta tá lá, leia a carta, o depoimento de como que ela chegou à medicina na UERJ. Um simples vídeo em que eu dizia lá, uma vaga a menos. Uma vaga é sua. Ela está reservada para você. Ela já é sua. Então, continue fazendo, porque a vaga é sua. E você vai conseguir. Cara, a gente tem que acreditar.